360 Live. Esse é o 5º episódio, se não me confundo nas contas, Daniel. Faz sentido? Quinto episódio. E um episódio especial, porque hoje nós temos com a gente aqui uma convidada incrível, Pida Lamin. Vamos falar sobre Open Talent, vamos falar sobre o mercado de habilidades, vamos falar sobre o futuro da gestão de talentos, vamos falar do que é talento. De repente, acho que vale a pena a gente explorar essa ideia de talento, a ideia de competências. Mas antes de qualquer coisa, eu sempre faço meus anuncinhos paroquiais, lembrar vocês, se vocês não seguem a página da Cognita no LinkedIn, é muito legal que vocês sigam, ativem o sininho, sempre quis dizer isso, eu sempre falo, é super influência falar, ative o sininho, isso é bacana demais. Também lembrar que a gente sempre publica regularmente, tanto eu quanto o Daniel, tanto nos nossos perfis pessoais quanto no perfil da Cognita, tem muito conteúdo interessante sobre educação, sobre treinamento e desenvolvimento, sobre talentos, sobre como a gente olha para competências. Pida, que honra ter você aqui com a gente, Pida. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você topa se apresentar um pouquinho? Com o maior prazer, Gustavo. É uma responsabilidade imensa, né, de trazer aqui a sua gentileza de falar que temos uma pessoa incrível. É só mais uma pessoa aí que está aqui para trocar ideias com você. Me sinto super honrada de poder estar aqui com você e com o Daniel. E Gustavo, pessoa que eu já conheço de muito tempo, quando ele ainda transitava no mundo corporativo, né? E a gente teve a oportunidade de se conhecer. Então, é um prazer estar aqui. Me sinto assim privilegiada de poder estar aqui conversando com pessoas que eu respeito e admiro muito. Pô, querida, a recíproca é totalmente verdadeira. Daniel, quer dar um alô, uma boa tarde? Eu já não tenho nem palavras. Vocês começaram de um jeito que me deixaram acuado. Não faz isso. Não, um cara que já morou na montanha, um cara que escala. Eu agradeço, Pida, por dedicar esse tempo para trocar minhas ideias. Acredito que o momento não podia ser o melhor, olhando para esse mundo que a gente está vivendo, né? E essas transformações aceleradas que a gente tem que, de alguma maneira ou outra, resolver. Né? Acho que é um momento fantástico para discutir sobre talento, sobre o novo perfil profissional, sobre o que é ser um profissional competente, sobre o desenvolvimento de habilidades do presente, porque nós falamos sempre com o Gustavo que essas habilidades do futuro, a verdade é que são habilidades de cara ao futuro. Estão aí há algum tempo, né? Então, muito obrigado pela sua presença. E, Gustavo? Vamos lá. Eu tenho um pontapé inicial, que é, já que estamos falando do presente, queria te ouvir um pouco, Pida, e também, Daniel, se você quiser trazer ideias, comentários em cima da contribuição também que a Pida trouxer, mas sobre o cenário atual da gestão de talentos, sabe? Como é que você tem visto, quais são os principais desafios que as empresas estão enfrentando hoje para atrair e reter profissionais? Que tipo de transformação esse mercado passou após a pandemia e como é que isso está se estendendo? Né? A gente já está olhando a pandemia num retrovisor, graças a Deus, bem distante, mas muitas transformações aconteceram no meio disso. Então, como é que você vê esse momento da gestão de talentos? Na verdade, a gente vem desafiando o que é talento, né, Gustavo? Até porque, partindo da premissa, e eu gosto de alguns autores que falam sobre isso, que todo mundo tem talento para alguma coisa, né? E o que a pandemia despertou em nós é de que a gente não sabia nada, né? A gente só tinha história para ler,
do que era uma pandemia e de como é que a gente poderia se estruturar para. Eu posso te contar que quando eu tive a oportunidade de trabalhar na indústria farmacêutica, a gente fazia muito plano de contingência para viver pandemias, mas eu nunca tinha vivido uma. E quando eu passei por ela, eu não tinha nenhum plano de contingência montado e a gente teve que aprender vivendo. E eu acho que é isso o convite que a gente tem sido, né? É de se desfazer cada vez mais de crenças cristalizadas ou de acreditar que o que a gente viveu no passado prevê o futuro, né? Quando a gente fazia entrevistas por competências, a gente se baseava muito em dizer o que eu fiz no passado para prescrever o futuro, e hoje eu digo para você que eu rasgo tudo isso que eu aprendi ao longo de quase 40 anos atuando em gestão de pessoas, em RH lá no passado, como a gente chamava, e gestão de alguma coisa que a gente vai falar lá na frente. E Sim. o privilégio que eu me sinto é, mesmo estando ainda nativa, com quase 40 anos de trabalho, eu me reinvento a todo momento. E isso não é diferente quando eu topei, há um ano atrás, me juntar a uma startup grande, que é a Dux, com sócios de 34 anos, e começar um negócio que eu nunca tinha vivido na minha carreira, que é, de verdade, tá dentro desta empresa, estruturando, crescendo. Já tive em outras empresas, em outros segmentos, e eu sempre me permiti a começar de novo, a fazer novas Sim. experiências. E eu acho que gestão hoje de talentos está muito mais por isso, né? No quanto que você tem conseguido reaprender, que não é fácil, tá? Eu tenho vários desafios comigo mesma de não me basear só naquilo que foi verdade para mim. E trabalhado muito, muito, muito em como é que a gente pode desaprender para poder aprender. E é um desafio, assim, brutal. É verdade, é verdade. Eu acho que esse é um ponto interessante, né? A gente estava falando sobre as competências do futuro, que na verdade são mais competências do presente. E, e eu e Daniel, a gente passa bastante tempo olhando para os relatórios do Fórum Econômico Mundial, né? E Uhum. a gente olhou lá desde 2016 até 2025, e é interessantíssimo como assim, a principal observação que os empregadores fazem é sobre desenvolvimento, sobre sobre cobrir essa lacuna, esse gap. Mas eu acho que tem um ponto interessante que você trouxe que valeria a pena a gente explorar, que é o que é talento, afinal. Uhum. Daniel tem algumas visões também sobre isso, né, Daniel? Sobre talento. Você trouxe esse ponto, Pida, sobre que todo mundo tem talento, mas como é que a gente faz uma gestão de talento? Será que isso é só um nome? Será que a gente deveria se prender a outra coisa? Quem quer pular nessa Daniel, primeiro? me conta o que você entende por talento. Tem muitas dimensões essa palavra, né? É. Lamentavelmente, hoje o que nós vemos muito é que as palavras mudaram o sentido. Ou seja, nós usamos as palavras como se fossem com uma definição específica, mas significa coisas diferentes para as pessoas. Então, talento significa coisas diferentes. Competência, você falou de competência, né? E por aí vai. Você pode falar de métodos ativos, pode falar de pensamento crítico, e parece que as palavras perderam um pouco o significado. Mas longe disso, no meu entendimento, o talento é algo com o qual você, de alguma maneira, nasce. Tá? Ou seria um dom? Como um dom. Eu entendo o talento algo parecido com isso, sabe? Você tem uma certa facilidade, você nasceu com isso, né? Agora, as habilidades nós desenvolvemos. Então, para mim, não é uma questão de gestão de e desenvolvimento de habilidades.
Ainda assim, o talento tem algo a ver em tudo isso. Isso eu ia te falar, porque o talento também a gente aprimora e desenvolve. Sim, o talento também tem a ver com isso. Mas me dá a impressão que no ambiente corporativo, a gestão de habilidades é mais adequada, o meu entendimento, é algo mais tangível, sabe? Porque eu escrevi os outros dias um post que falava de Isaac Asimov, uma história que ele escreveu lá nos 60, né? Onde, em uma sociedade, a inteligência artificial começa a identificar gaps de habilidades, traça os currículos para o desenvolvimento das pessoas e faz download de pacotes de informação para eles se transformarem em profissionais, né? O Asimov é assustador. 57, né? No ano 57. E quando você começa a ver hoje, o que hoje nós, bom, algumas tendências que há por aí, né? É algo assustadoramente parecido, tá bom? Mas eu quero escutar você. Então, como é que você tem visto? Eu tenho visto, assim, e já participei de muitas discussões e reflexões comigo mesma, sabe, Gu? Porque eu sou de um tempo e participei desse processo, e hoje eu me desafio muito, que eu colocava talentos dentro de um quadrante, né? Daqueles 9 box lá e assim por diante. Sim. E que quem criou o Nine Box hoje também tem se desafiado para dizer se foi a melhor coisa que podia ter sido feita. Porque a gente, então, dava toda a potência para esses quadrantes e a gente, como organização, por ter que fazer escolhas, deixava os outros quadrantes aquém, vamos dizer assim, né? Sim. E aí eu ajudei como profissional a fazer um mundo mais exclusivo, né? Então, assim, e aí hoje a gente tem pedido para ter um mundo mais inclusivo. E daí, dentro desse mundo mais inclusivo, é que a gente começa a olhar para essa questão de habilidades que podem ser desenvolvidas. E quando a gente olha na palavra do português, eu gosto muito, minha terapeuta faz muito isso comigo, né? Hábil é estar pronto para, idade, né? Então, quanto mais você tem e prepara, mais habilidade você tem. Então, assim, é muito legal quando você olha essa palavra habilidade. Não é isso, quando você quebra as palavras e você vai vendo o que eu preciso estar hábil para, e quanto mais eu pratico e o tempo vai vivendo, quanto mais eu vou tendo essa habilidade. Então, isso e o quão faz hábil. com que... Isso, o quão hábil eu sou para isso. Né? E para tarefa, e para atividade, e que é isso que a gente tem pedido, né, Gus? Que é como é que a gente vai desenvolvendo habilidades através de conhecimento, né? E que faz com que a gente busque para que a gente possa fazer melhor. E isso transforma também para que nós sejamos olhados como tal talento, porque eu tenho talento para isso. Então, eu fico me questionando o tempo inteiro o quanto que quando a gente, de verdade, né, olha para esta habilidade, capacita, desenvolve, dá espaço, dá oportunidade, o quanto que a gente tem tido muito mais potenciais do que a gente tinha no passado, quando a gente botava só os 10% naquela caixinha grande lá e investia todo o nosso dinheiro nisso, né? Eu acho que tem um ponto interessantíssimo aqui, mas eu queria aproveitar. Eu tenho uma pergunta minha, mas eu vou deixar aqui uma pergunta da Ana Paula Carneiro da Cunha. Ela trouxe assim: não acho que o problema seja o Ninebox, sim a visão de como gerar os diferentes quadrantes. Então, certamente, assim, né? O Ninebox ele é um framework. É uma ferramenta, né? Isso. Então, ele por si só, a gente poderia ter uma discussão sobre como as ferramentas impactam os usuários e como os usuários impactam a ferramenta. Eu e o Daniel já falamos muito sobre isso. Ferramentas que têm um bom design, a gente diz, são aquelas ferramentas em que o usuário ele vai sendo preparado pelo próprio design da ferramenta a usá-la.
sem precisar nem de um guia, nem de uma instrução. E as ferramentas que não são tão boas, elas acabam precisando de ajustes do usuário. Né? Se você vê designs de produto, por exemplo, incríveis, eles são muito... Um martelo é um design de produto incrível, ele não precisa te dizer nada. A simples forma dele te explica como usá-lo. Ninebox não tem esse privilégio, né? Mas eu fiquei com um ponto, acho que é um bom ponto que a Ana Paula trouxe, né? Como se trabalha os quadrantes, mas eu tinha um ponto sobre as atitudes. Fiquei pensando, primeiro, se o que a gente está chamando de talento muda, então o tamanho desse pool de talentos também muda, porque uma das crises da gestão de talentos era, meu Deus, talentos são escassíssimos, porque se a gente bota num quadrante só, eles são escassíssimos. Então, eles são muito difíceis de encontrar, muito mais caros, e todo mundo vai brigar por eles, né? Isso muda o tamanho da piscina? Vai, Daniel, vai que você respirou para responder. Não, é que a gente não toma Beethoven, tá bom? Nem Mozart, certo? Então aí uno começa a se perguntar o quanto nós precisamos aprender para poder desenvolver uma atividade com uma boa capacidade, com uma boa performance. Muito, tá? O que uno precisa. Eu acho que às vezes uno erra nessa regulação, sabe? E quando você pede muito mais do que você precisa, você não tem como depois, quando essa pessoa desenvolve isso, incorporá-la. Porque existem as resistências da própria organização que rechaçam esse corpo estranho. Então, é uma tensão. Eu gosto muito da educação porque a gente vive numa tensão entre a mudança e a preservação, sabe? É uma luta permanente. E isso, de alguma forma, deixa também na cultura. Sim. Empresa, né? E, Daniel, esse ponto que você falou é muito interessante, porque eu vou fazer um gancho quando eu, com mais de 50 anos, resolvi fazer mestrado. E aí, vindo de uma vida corporativa, tendo feito outros cursos que me levavam da vida corporativa, o mestrado, para mim, foi o meu maior desafio de educação. Por quê? Porque quando você chega no mestrado, e eu fiz mestrado profissional, né? Qual a diferença do acadêmico com o profissional? O profissional, você pode um pouco falar sobre as suas experiências. Eu pensei isso, tá? Quando eu cheguei lá. Mas quando a gente começou lá a estudar e a fazer a dissertação, uma das coisas que eu me tomei conta, né? Já ocupando posições de head em empresas grandes e tudo mais, é que eu não sabia nada. Começou por aí. Então, assim, o conhecimento, ele te leva para você saber que quanto mais você estuda autores, mais você sabe que você não sabe nada, porque eles mesmos assumem isso. E muitas vezes você pode estudar uma série de linhas e chegar à conclusão de que aquilo não é efetivo para você contrapor alguma coisa, porque você chegou no estudo e não conseguiu trazer evidências para isso. E fazendo uma analogia, né, fazendo um link com a minha vida corporativa, eu via também muito que era assim, poxa, mas eu já vivi isso, eu posso colocar. E aí meus professores diziam o seguinte, aonde está embasado cientificamente isso que você viveu? Porque o que você viveu pode ter vivido num contexto, numa realidade, e que isso precisa ser validado para que você possa dizer. E a gente, no mundo corporativo, a gente faz muito copy-paste, cara. Eu chego numa empresa e eu não me dou tempo para avaliar se aquilo faz sentido naquela empresa, se aquilo tem profundidade. Como a gente é muito cobrado pela agilidade, muitas vezes a gente nem sabe por que a gente está implementando isso. Então, eu aprendi muito no mestrado, que peraí, isso foi real para você viver naquele contexto, com aquelas pessoas, naquele cenário, e isso não valida que isso serve para qualquer lugar. Para servir para qualquer lugar, você tem que usar algumas metodologias que te provem, para que, de fato, você possa avaliar que isso faz sentido.
Então, esse é um ponto que a educação e o mundo corporativo, né, me trouxe muito, e que depois de ter feito, né, o mestrado, a grande conclusão que eu cheguei é que quanto mais eu estudo, ou estudo sobre cultura, eu falava de cultura, cara, sem nunca ter estudado os grandes estudiosos de cultura, né? Edgar Schein, Barrett e tantos outros, Maria Teresa e assim por diante. E quando você vai estudar, você fala assim, nossa, e eu achava que eu podia falar de cultura porque eu vivi isso nas empresas, né? E não, então assim, Negas, você que esteve do lado de cá também. Isso é muito verdadeiro. Eu lembro de muitas ocasiões e reuniões em que esse rigor acadêmico, esse rigor científico faltava, né? E era difícil trazer para a mesa, porque existia barreira, existia essa barreira assim, não, mas a gente já passou por isso antes, né? Às vezes a gente esquece que tudo que a gente passa está encapsulado naquela janelinha de espaço-tempo, então ela está contida num contexto específico. Mas eu fico pensando muito especificamente nisso, assim, os talentos. Então, o que a gente está chamando de talento é uma outra coisa. O que a gente está chamando de habilidade é algo que a gente consegue movimentar. As atitudes são um tema muito específico que eu acho que vale a pena a gente abordar, porque eu tenho lido sobre empresas que estão contratando pelas atitudes, contratando pelos comportamentos e não mais pelas competências. Eu li artigos sobre isso recentemente. O que vocês pensam sobre isso? Contratar pelas atitudes. Para mim, a competência, ela é uma soma de conhecimento. É o antigo chá que a gente viu lá atrás, de um estudioso sobre competência. É a soma do conhecimento que se transforma em habilidade prática para fazer e que se soma a uma atitude. Porque às vezes eu posso ter o conhecimento, mas eu não coloco em prática, e aquele conhecimento fica só dentro da minha cabeça, né? Quando eu traduzo isso para fora e faço com que isso, e eu vá praticando isso, e eu tenho uma atitude de compartilhar isso, para mim isso é competência observada através de comportamentos. Então, eu tenho uma leitura dessa, nada se, né, o científico vem do que eu já estudei de chá, mas eu acho que a atitude traduzida em comportamentos é que de verdade, porque a gente manda embora a gente por causa de comportamento, né? Então, sim, eu acho que o chá do David McClelland, né? É super interessante, assim, eu fico pensando assim... Eu não sei se é atitude, Gustavo, honestamente, porque eu concordo com a vida de uma definição de competência. É isso que uma competência é. Ponto. Não tem conversa isso. Então, agora, competência é a junção de conhecimento, habilidade e atitude, exercida com excelência. A performance não importa. Eu posso começar com uma performance baixa, ir praticando e melhorando ela. Isso. Aí tem os graus de competência. Isso, que é uma coisa... Para mim, já fechava aqui um acordão. Porque às vezes eu não conheço uma determinada função, né? Eu tenho atitude para ir lá e aprender. Eu não conheço, então eu vou estudar, eu vou me colar em alguma outra pessoa, vou ver como é que ele faz. A partir daí, eu vou começar a praticar. E aí eu vou desenvolvendo a minha habilidade, né? E eu já tive a atitude de estar aberta para aprender isso. E aí eu começo a desenvolver. Será que essa definição... Desculpa, fala, Daniel, fala. É que está a questão. Aprender é uma habilidade. Ou é um talento? Não, só estou perguntando, porque, veja, porque a Pira falou de conhecimento antes. E aí que está a questão, é o conhecimento ou é a habilidade? É o conhecimento uma partezinha pequena desse todo. Isso mesmo. Então, hoje eu vejo organizações que contratam mais pessoas com capacidade de aprender que aquelas que acham que sabem tudo. Porque aquelas que acham que sabem tudo têm um estoque que se esvazia muito rápido.
mas aquela que tem capacidade de aprender, e ter capacidade de aprender não é uma coisa simples, não é uma coisinha. Sim, sem dúvida. Então, quando vocês falam de tudo isso, sabe que eu começo a sentir que subiu a régua. Porque antes eu aprendi uma técnica, um processo, aplicar uma determinada ferramenta, e com isso eu me virava. Uhum. Hoje, em um mundo que muda permanentemente, eu tenho uma caixa de ferramentas e tenho que saber escolher a ferramenta adequada para cada coisa, em cada contexto. E isso demanda um nível de conhecimento maior. Sim. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Então a pergunta é: subiu a régua? É isso que está acontecendo hoje? Será que... eu não sei, eu honestamente não consigo aferir o quão alta está essa régua. Eu acho que a gente está aprendendo, eu acho que as organizações estão aprendendo a lidar com essa coisa do mercado de habilidades. Né? A gente até colocou isso um pouco como um assunto. Eu não sei se existe ainda clareza suficiente dos dois lados sobre como intercambiar essas coisas, sabe? Eu ainda vejo uma relação muito tensa na pós-pandemia, uma relação muito tensa entre colaboradores e organizações. Não sei se vocês veem isso. Eu vejo essa relação bem tensa, sabe? Eu não sei. Antes de começar, a Piri começou a comentar sobre a visão dela das empresas, dessas transformações todas que as empresas têm que abraçar. Desculpa, sinto muito, mas tem que abraçar. Uhum. Se livrar dessa hierarquia, desses silos, né? Desse pensamento repetitivo, de fórmulas e receitas. E acho que você também comentou da multidisciplinaridade, da visão sistêmica. Gente, isso não é brincadeira. Ou seja, essas são habilidades de meio prazo, não são habilidades de curto prazo. Eu não consigo desenvolver isso. Isso mesmo. Como uma técnica. Me ensina a fazer esse processo. Concurso de 2 horas de duração, um vídeo, não se faz. Ainda que seja um neurocientista, sabe? Em 2 anos ele resolve agora desenvolver pensamento sistêmico, crítico, analítico, metacognitivo, para você se questionar e poder melhorar. Isso são coisas que levam muito mais tempo. Muito tempo. E que demandam uma estratégia diferente, formativa, coisa que eu não estou vendo no mercado. Aí tem por aí um curso de 2 horas e você vira pensador sistêmico em 2 horas, entendeu? Uhum. Eu acho que tem 2 coisas que a gente não vê no mercado, e que para a gente parece evidente, Pida, quando a gente analisa os últimos 9 anos do relatório, as competências não mudaram. Aquelas que são as competências do futuro de 2016, elas tiveram pequenas alterações de posição no ranking, mas elas continuam sendo firmemente muito próximas, né? E também não mudou o jeito de desenvolvê-las. E isso é uma evidência que a gente tem para perceber que tem algo que não está funcionando. Porque se o gap continua e a gente faz o tipo de desenvolvimento da mesma forma quase 10 anos depois, alguma coisa não está encaixada nisso, né? Alguma coisa não está funcionando nisso aí. Você percebe isso quando você olha para dentro das organizações? Você percebe que esses gaps de competência, eles estão aí mesmo? É pensamento crítico? O que é que você tem percebido como gap de competência hoje no mercado? Na verdade, né, Gus, eu acho que a gente, dentro das organizações, a gente projeta esse futuro, vive o passado e tenta fazer a coerência entre esse futuro e o passado. Então, assim, a gente vem de uma estrutura industrial
aonde, como o Daniel disse, era o trabalho repetitivo. Quando eu comecei a trabalhar, a gente trabalhava em linha de montagem, né? E lá atrás, em 2005, 2006, a gente começou a falar em células de manufatura. Olha só o tempo que, quando a gente começou em 2005, na indústria automobilística, de autopeças e assim por diante, a gente falava de célula de manufatura e era super difícil, porque a gente estava saindo Tem do só 20 modelo... anos. Isso, a gente estava saindo do modelo de linha de produção, que cada um faz um pedacinho do processo, para falar para o cara que ele tinha que olhar o processo inteiro. E a gente ainda está discutindo isso, porque aí a gente foi para um lugar que eu falo assim, eu tinha processos muito claros, eu trabalhava em excelência operacional, que eu desenhei o processo, você tem que segui-lo. E aí eu comecei a dizer assim, agora todo mundo pode inovar. E aí, assim, cara, que difícil que é, né, a gente ir mudando. E aquilo que o Daniel falou, leva muito tempo. Então, o que acontece? Eu projeto o futuro, e aí, quando eu projeto o futuro, colocando competências dentro do meu mapa que eu preciso desenvolver, eu ainda trabalho no modelo anterior. E aí, esta incoerência, essas expectativas que são geradas, este tempo que não é trabalhado dentro das organizações, é que deixa todo mundo louco, porque daí o cara fala, nossa, mas eu tenho que ser avaliado por esta competência, mas eu ainda estou no modelo hierárquico, no modelo cilado, no modelo onde eu sou avaliado só pelo meu chefe. Então, a gente começa a fazer uma série de mudanças no seu processo de gestão de pessoas para ir encaixando isso. Mas isso leva muito tempo, né? E a gente já está sendo cobrado por este futuro que ele seja presente. Só que nas empresas a gente vive futuro e passado. E o presente fica nesse descompasso. É isso que eu sinto um pouco, é isso que passa pela minha cabeça todas as vezes que eu fico pensando nessas relações de trabalho. E sem falar das novas gerações que vêm aí, que já nascem extremamente conectados, olhando para esse futuro, que não aceitam hierarquia, que questionam o status quo todo o tempo, não sei o quê, né? E a gente vai vendo essas várias gerações todas juntas no mesmo espaço. E aí a gente também não sabe o que a gente faz com todas essas gerações juntas, discutindo, falando. Aí um fica falando o seguinte, no meu tempo era muito melhor, né? Porque agora é muito mimimi, eu não aguento mais isso. Aí o outro fala, entendeu? Eu vivi isso quando eu também era 20 e poucos anos chegando nas organizações, mas eram muito poucas gerações conflitando juntas, né? E a gente nunca teve tanta geração junto no mesmo lugar. Eu era do tempo que com 40 anos o cara se aposentava, entendeu? Agora não, agora eu tenho aqui 60, 70 anos, tem pessoas aqui, e tem uma figurinha de 20, de 18 chegando aí na empresa, entendeu? E assim, antes, né, a gente tinha algumas gerações se visitando e convivendo no trabalho, mas numa hiperestrutura sólida de hierarquia que não abria espaços até para certas conversas ou para certas interações. Existia uma formalidade estruturante ali, sem qualquer tipo de juízo de valor, mas existia uma estrutura que dizia: esse lugar aqui eu não entro, esse lugar aqui eu não nessa cadeira eu não sento, nessa mesa eu não, desse portal aqui eu não passo. Diga, Daniel. Daniel, quando você mexe com uma cadeira... Eu gosto. Eu acho que dessa contradição que emerge o futuro. Não falo sério. Não, eu gosto muito. Dessa contradição emerge o futuro, porque ela prepara os jovens e os outros. Dessa diversidade, desse caos, se você quiser, né? É daí que emerge um futuro bacana, de pessoas que escutam, olham para o outro, enxergam o grupo e não só a si mesmos. Então, acredito que a gente, em vez de esconder essas coisas, devia abraçá-las. Assim. Sabe que nós temos toda uma linha teórica relacionada à educação,
dessas contradições. A educação expansiva, né? Ela começa na análise da contradição e se expande, desenvolvendo aprendizagem para todos. Então, quando eu falo que subiu a régua, é porque acho que hoje a ciência é mais necessária que nunca nas organizações. Porque há maneiras de lidar com essas coisas. Maneiras de você preparar o presente e, ao mesmo tempo, estar desenvolvendo uma habilidade do futuro. Há maneiras, há técnicas, há ciência que nos permite, nos permitiria evoluir, porque estamos falando de evoluir. Exato, esse é um processo evolutivo. Quando a gente olha, né? Quando a gente está questionando o status quo, quando a gente está desafiando crenças cristalizadas, quando a gente está reaprendendo, quando a gente está aprendendo coisas novas que até então não eram permitidas ou que a gente também não buscou para, né? Eu comecei a trabalhar, Daniel, quando a gente entrava numa área e a gente morria nessa área, né? Eu me lembro que, assim, você entrou no RH, no departamento pessoal, você vai ficar no departamento pessoal. E aí você tinha algumas pessoas que desafiavam esse status quo, né? Eu fui uma delas, que desafiei esse status quo. Por quê? E aí eu acho que tem um pouco de atitude, né? Que é essa coisa, essa atitude de querer conhecer, essa atitude de romper barreiras, essa atitude de achar que eu não tenho que saber tudo para poder estar ali, né? Uma atitude de, mesmo que você não me convidou, eu sento à mesa e essa é uma oportunidade para eu aprender com você. Então, eu acho que dá para fazer que... diferente, né? Isso, exatamente. E uma atitude também de coragem, né? Eu me lembro que uma das organizações que eu trabalhei, e eu achava muito legal, Daniel, uma das competências era coragem gerencial, e que todo mundo tinha que ter, né? Coragem para desafiar, mesmo que isso colocasse em risco o teu emprego. É difícil pra caramba, né? Óbvio, mas isso era incentivado através de comportamentos que fazia com que você estivesse no lugar de desafiar status quo o tempo inteiro. Então, eu também tive a oportunidade de ter em boas escolas, né? E de poder estar discutindo coisas que hoje a gente está discutindo. Então, eu acho que a gente tem empresas e empresas, né? E empresa é só um CNPJ, né? A gente tem líderes e líderes. Tem pessoas que desafiam o status quo e saem na frente, né? Eu me lembro que em 2005, numa das empresas que eu trabalhei, a gente já falava de lideranças momentâneas num processo produtivo, a gente já falava em visão sistêmica num processo de linha de produção, onde qualquer pessoa tinha que estar ali, em fazer feedbacks coletivos. Imagina, uma fábrica que não marcava cartão de ponto porque a gente trabalhava pela exceção e não pela regra. Então, eu tive oportunidades de trabalhar em movimentos vanguardistas, porque tinha lideranças vanguardistas também que queriam testar modelos, que queriam desafiar status quo e assim por diante. Né? Agora, e também já trabalhei em outros lugares muito menos arrojados como este. Mas eu queria puxar um gancho, Daniel. Só quero falar só uma coisinha. Eu acho que hoje é mais uma necessidade. Por exemplo, eu falo com muitos C-levels. Qual é o seu principal problema? Não sabem priorizar tarefas. Eu dou 2 tarefas e o cara não sabe. Não tem visão sistêmica. Hoje, essas coisas já não são opcionais. Me parece que hoje já são habilidades do presente que muito... Você está falando de pensamento sistêmico, crítico, analítico? Pensamento sistêmico, por exemplo, poxa, se eu não conheço todo, eu não consigo tomar uma decisão, nenhuma mísera decisão. Nem sequer consigo pensar a minha própria tarefa. Então, veja a que ponto nós chegamos. Antes era uma questão de vanguardismo. Hoje é uma questão de sobrevivência, na minha opinião.
Uhum. Sim. E a gente tem que forçar isso, né, Daniel, dentro das organizações, porque a visão sistêmica não vai vir se você não tiver algo com intenção. Eu falo muito de intencionalidade. Então, você tem que ter a intenção de, né? E eu falei algo errado na minha fala anterior, não foi em 2005, foi em 95, que são 10 anos antes. Então, em 95, a gente já trabalhava o sistêmico, né? A colaboração, a multidisciplinariedade na tomada de decisão. Então, assim... Que são elementos que certeza. a gente sabe que, né, que fazem diferença. Agora, eu queria falar sobre vanguarda. Já que trouxemos a palavra vanguarda, será que... Eu queria que vocês falassem um pouco, você trouxesse, Pida, esse termo open talent, né, o talento aberto. O que é o open talent? Será que o open talent é uma evolução? É uma vanguarda? Como é que você tem visto isso? Aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda está tateando, né? Estamos tentando ver. Eu tenho olhado um pouco de alguns exemplos no mercado americano, que normalmente coloca essas intenções na frente da gente, que é isso, né? E que vem muito lá daquele mundo chamado Vale do Silício, que tem muita diversidade incluída, que tem muita abertura para tomada de decisão, que foram eles que começaram a trabalhar, que eu, como empresa, não preciso construir coisas dentro de 4 muros, eu posso fazer isso de forma mais aberta. Então, o Open Talent, ele vem como um recurso para fazer com que isso aconteça, né? Para que eu possa, na verdade, disponibilizar aquilo que eu tenho como fortaleza, aquilo que eu tenho como propriedade, mas que também eu fico pensando o seguinte: eu vou ter que estar muito aberto para trocar, que é aquilo que eu tenho como talento, como dom, mas que eu tenho que colocar à disposição do aprendizado para entender a sua realidade, os seus desafios, as suas necessidades. E aí eu não sei como é que isso encaixa, tá? Aqui são só dúvidas, como diz o Daniel, não tenho resposta nenhuma sobre isso. Eu fico até pensando porque eu que só vi um mundo fechado CLT, né? Sim. Me parece um grande desafio, porque você tem, imagina, você vai para um Open Talent, esse talento aberto, que ele está à disposição, então, para colocar isso para jogo dentro das organizações, mas a gente sabe que o contexto influencia. Então, imagina um cara que ele tá entregando os seus talentos por um período de tempo para uma organização, depois por um período de tempo para outra, com espaços cada vez mais curtos. A gente tem visto esses espaços acontecerem. A média, eu fui pesquisar ontem, a média de permanência no emprego, a média nacional intra-setores é de menos de 2 anos. E isso é pelo Ministério do Trabalho, empregos formais, né? Então, me chama a atenção, será que a gente já não vive uma forma orgânica e ainda não percebida de Open Talent, ou isso é só a tensão entre colaboradores e empresa que tem feito essa variação maior? Porque, de fato, é complexo organizar, fazer o Open Talent acontecer dentro de uma lógica, por exemplo, de contextos e de uma lógica até trabalhista também, né? É difícil. Eu não sei. Eu que as coisas são todas contextualizadas. Não existem as coisas universais. Hoje, até o universo está maluco, que contém diversos universos dentro dele, possivelmente. Mas contexto é tudo. Contexto leva tempo. Então, isso já te coloca algumas restrições para o modelo. Dito isso, se hoje nós estamos falando que subiu a régua, hoje nós estamos falando que se precisa uma visão nova e que leva tempo, as pessoas que têm essa visão podem emprestar sim às organizações. Se as organizações estão com escutativa para poder enriquecer
seu ponto de vista, porque, afinal das contas, a gente vive numa caixinha mesmo. Ou seja, pensar fora da caixa é uma coisa indispensável hoje em dia, porque a caixa é psicológica, esse quadrado contém sua experiência, seu ponto de vista, seu conhecimento, As lentes. e ela, ao mesmo tempo, te potencializa e te limita, porque ela te cega. Por esse motivo que tantos filósofos falam de que as convicções fixas cegam as pessoas. Né? Sim. Mas Ana Luísa... Desculpa, Daniel, desculpa. A Ana Luísa trouxe uma pergunta aqui que eu acho interessante, né? Como é que é o Open Talent na prática? Será que é entre mais de uma empresa e o talento, ou é o talento dentro da empresa? Como é que vocês veem isso? Existem casos que a gente possa falar de Open Talent dentro? Quer comentar? Eu tenho recentemente, eu vivi algumas experiências de Open Talent, não que eu tenha contratado, mas pessoas que eram meus colegas, que trabalharam formal, CLT a vida inteira, e que como pessoa jurídica, eles disponibilizam o seu trabalho por um período para resolver uma questão, né, dentro de organizações. Muitas ONGs têm buscado por esses Open Talent para ajudá-los, né, a estruturar, por exemplo, uma área de gestão de pessoas, para resolver problemas de transformação cultural, por exemplo, e por um período de 1 ano, aonde esse executivo, essa executiva, vão colocar tua experiência para entender quais são os desafios do momento e ajudar a fazer a construção, seja desse processo de transformação, aonde não são só consultores que vêm por um período XYZ, entregam determinado trabalho. São com os antigos executivos que estão abertos para colocar seu serviço não mais para uma empresa, mas para várias empresas. Isso já existe hoje, até grupos de trabalho dentro deste contexto. Então, tenho visto isso acontecer com mais frequência na área de pessoas, na área de engenharia, na área de operações, na área de pessoas, industrial. Sim. Muito interessante. Eu conheço muitos amigos que trabalham dessa maneira. Eu tive a oportunidade de também estar numa conversa, não online, mas presencial, com o Chiefs Group recentemente, onde são pessoas que estão colocando, né, a sua experiência conquistada ao longo de anos dentro de grandes organizações, médias organizações, para trabalhos e pontos para serem resolvidos, que vão de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Que legal, isso é muito interessante, né? Então, a gente está mesmo caminhando para esse lugar do mercado das habilidades. Eu e o Daniel, a gente conversando, a gente veio chegando nessa conclusão, né, de que a gente está caminhando para esse lugar em que as habilidades contam mais do que qualquer coisa, e elas vão vão transitar dentro das organizações de uma forma mais fluida, mas, ao mesmo tempo, a gente continua com aquele problema, que é como desenvolvê-las a contento, como desenvolvê-las para que a gente consiga fazer com que essa fluidez, de fato, aconteça nas organizações, porque isso pode emperrar muita coisa também, né? Sem dúvida. Então, tem um desafio grande, que me parece, que é o desafio de cobrir 2 pontos, né, quando a gente olha para a pesquisa. O primeiro deles, na pesquisa, eu lembro aqui de cabeça, quando perguntados, os empregadores dizem, né, pesquisa de 2024, né, publicada esse ano, 63% falam que a principal barreira é o gap de habilidades. 48% cultura organizacional e resistência à mudança. Você tem uma larga experiência em transformação cultural. Queria que a gente usasse esses 10 minutos aqui para falar um pouco disso, né? Como é que a gente pode mudar essa cultura da gestão de talentos? Para onde tem que ir essa cultura?
Eu acho que a primeira coisa, né, é a gente entender quais são as crenças que estão super cristalizadas dentro destes modelos ou desta organização da qual você está falando. Então, assim, mapear essas crenças limitantes que faz com que você ainda esteja muito preso no passado, não permitindo que você coloque coisas no futuro, é algo muito importante e muito difícil de fazer, né, Gus? Porque Schein já dizia que normalmente a gente só trabalha nos artefatos, que é o primeiro pedacinho que você vê aí da cultura, que é a forma como a gente fala, a forma como estão desenhados nossos processos ou as nossas políticas. Descer um pouco mais para ver o que são as normas tácitas que estão dentro da organização e depois quais são as crenças limitantes que não são ditas pelas pessoas, porque normalmente todo mundo fala que não, aqui eu estou super aberto à mudança e tal, mas ninguém está aberto à mudança, porque mudar causa desconforto, Sim. faz com que a gente tire do piloto automático. O nosso cérebro é preguiçoso, ele não quer ficar queimando fosfato o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, nos processos de transformação que a gente precisa fazer nas organizações, a parte mais difícil, ela normalmente está nas lideranças, que tem crenças muito cristalizadas, que cada um quer impor o seu jeito de fazer, o seu jeito de ser, que normalmente traz de outros lugares, né? E aí este lugar fica uma grande miscelânea de coisas. Então tudo Sim. parte para mim da gente desenhar para esta empresa da qual eu estou, qual que é de fato o nosso propósito, por que a gente está aqui, o que a gente quer fazer. E como é que a gente alinha a nossa estratégia a esse propósito, faz as escolhas adequadas, desenha a partir daí, né, o que são nossos principais direcionadores estratégicos, faz com que todo mundo entenda e se engaje com isso, né? Um Demanda grande trabalho de alinhamento. um grande trabalho de alinhamento, de coesão, uma coesão Isso. social grande, né? De gestão de conhecimento. Né? E aí, assim, o que está ali instalado, o que precisa ser instalado, né? E depois tem também aquilo, não dá para fazer omelete sem quebrar ovo, né? Então, assim, já dizia os grandes estudiosos sobre isso, que você vai ter que, na verdade, deixar que as pessoas façam escolhas se ela quer estar ou não neste lugar, né? Mas são conversas que tem que acontecer, mapeamento que tem que ser feito, espaço de segurança para que a gente possa, de verdade, colocar em pauta, lideranças que precisam ser transformadas para entender que é dessa forma que aqui tem que acontecer, comportamentos que precisam ser vividos, daquilo que é aceitável ou tolerável, daquilo que não é tolerável. E aí todas as suas práticas de gestão têm que corroborar para isso, né? E isso é uma jornada. Não tem transformação cultural em um mês, 2 meses. Eu vou sintetizar. Repense tudo. Eu acho que é mais do que. Eu acho que é preciso repensar tudo, mas uma coisa que eu falo sempre, né? Que é um tecido que ele vai se esgarçando, e aí você tem que trazer ele de volta. Ele nunca. Ele não é estático, ele não é permanente. A cultura não é permanente, então ela está em plena evolução, no sentido de estarem evoluindo numa direção que não necessariamente... Isso, até porque a humanidade evolui, os homens evoluem, as pessoas têm necessidades diferentes. Exato, a gente está indo. Então isso é um processo em permanente transformação, né? A gente está chegando... Eu acho que a principal contradição, sabe qual é? A gente continua a educação como transmissão de conteúdo. E isso não desenvolve habilidades. Esse é o problema. A gente tenta, por todos os meios, evitar o atrito. E sem atrito não tem crescimento. Então, por isso que
eu brinquei com repensar tudo, porque a gente tem que começar a repensar a gente. Porque há um conjunto de coisas que são contraintuitivas. Hoje a contraintuição está dominando o mundo, né? Porque a lógica de sempre foi assim, funcionou bom, mas veja bem, o mundo mudou. Não é mais. O presente não é mais como era antigamente, né? Não, nem o futuro é mais como era antigamente, quanto menos o presente. Exato. Mas olha, eu queria deixar esses minutos finais, Pida, se você quisesse deixar assim, tipo, olha, se agarra nisso aqui, vou falar de gestão de talentos, o que é o primeiro passo assim, para pessoas que estão nessa carreira de gestão de talentos, que estão, de repente, começando e que querem questionar o status quo, de alguma forma. O que você diria para elas? Que trabalhe muito em escutar de verdade o que a organização mais precisa, em evitar copy-paste, porque copiar coisas que eu vivi em outros lugares, entender muito o cenário do qual você está inserido, e fazer conexões, né? Porque às vezes eu vejo muitas propostas dentro da área de pessoas ou de RH que são muito desconectadas com tudo que a gente, ou com que as pessoas esperam, ou com que o negócio precisa. Então, assim, dedica tempo para poder fazer um bom benchmarking, para poder fazer uma boa escuta interna, para ler um pouco sobre aquilo que você está propondo, para analisar de forma efetiva se você está entregando com qualidade, né? Use a inteligência artificial de modo inteligente, né? Porque ela pode ajudar com que você possa consolidar coisas, mas ela não tem que ser a sua fala, ela não tem que ser seu pensamento, ela não tem que ser a sua escrita. Então, ela pode ajudar aquilo que você pensa a botar da melhor maneira possível, mas mesmo assim, faz uma revisão do que está sendo colocado ali, né? Coloca a tua identidade, a tua cara, assina você mesmo, né? Então, assim, usa a seu favor, para que você tenha mais tempo de qualidade para você analisar, para você pensar, porque isso nenhuma máquina, e para você sentir, que eu acho que é o mais importante. Exatamente. Muito bom, Pida. Obrigado, Daniel. Algum recado final? Depois, a última frase eu acho que dá para outro encontro, né? Porque inteligência artificial, vou te falar. É uma nova copy-page, é uma nova, sabe? É a sofisticação, eu te diria, do copy-page. É a sofisticação. Mas eu acho que a gente pode, a gente não pode desconsiderar, mas eu acho que a gente tem que experimentar com cautela. Sabe aquilo? Se beber, não dirija. Eu acho que tem a ver com as habilidades, de novo, né? Muito bom. O Renato está fazendo um comentário aqui, agradecendo. Fez uma transição de carreira, nem saiu do mundo acadêmico. Eu conversei com o Renato semana passada, fez uma transição de carreira da academia para o mundo do talent management. Então, dicas super pertinentes. Que bom, que bom. Ficamos felizes, né? Que legal. A academia tem que estar muito próxima do mundo corporativo e o mundo corporativo da academia. Exatamente. Os dois têm muito a aprender um com o outro. Exato. A gente trabalha muito por isso, né, Daniel? A gente fala muito por isso. Bom, olha, eu passava a tarde inteira aqui, mas nós temos também, sabemos dos nossos horários. Eu queria, Pida, agradecer demais a sua presença, as suas contribuições, a sua gentileza, a sua generosidade de estar aqui com a gente nessa tarde. Foi uma honra. Saiba que eu te admiro muito, a gente já se conhece há bastante tempo, então fico muito, muito lisonjeado que você tenha aceito o nosso convite, tá? E muito obrigada. Espero que a gente se encontre em muitas outras ocasiões também. Daniel, obrigado também. Quer deixar um recado final? Eu vou convidar ela de novo. Você vai convidar ela de novo, para outro papo.
Não, foi muito legal, muito obrigado. Realmente, eu acho que você precisa um pouco de reflexão, de parar, pensar, e ter outras orientações para tomar decisões. Então, acho muito importante esses espaços onde pessoas como você trazem experiência, mais conhecimento, mais reflexão, para iluminar novas perspectivas, né? Que eu acho que é isso que se trata nesse momento. De repente, é sair da lógica do perguntar primeiro, pensar depois, para o pensar primeiro, pergunta depois, né? Até para a gente construir a pergunta correta, né, Gus? Exato. O papo texto da inteligência artificial. E eu queria agradecer ao pessoal que participou. Muito obrigado. A todos e todas que estiveram aqui com a gente, empurrando um pouco mais o horário do almoço, que tenham um excelente almoço. Foi um prazer estar com vocês, tá? Obrigado, gente. Tchau. Tchau, até logo.